Sempre acreditei que deveríamos fazer um caminho de volta para casa. Fazer pães leva-me a passear pelos quintais da minha infância para sentir os perfumes das comidas preparadas pelas mulheres da minha família. Para mim, fazer pães é mais que desmanchar uma receita, é colocar neles sua alma e coração. Para você, paz, bons ventos, bons pães. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos preparar uma receita de um pão sírio, bem gostoso, bem fácil e eu acho que você vai adorar. E nós vamos usar os seguintes ingredientes: farinha, 600 gramas, água, 300 gramas, vamos usar um ovo, 10 gramas de açúcar, 10 gramas de sal e 20 gramas de óleo. Também vamos usar 10 gramas de fermento biológico fresco. Para começar então, como sempre a gente faz, diluindo o nosso fermento com a água que nós vamos usar para preparar a receita, tá? Se às vezes você esquece e coloca água a mais para dissolver esse fermento, pode dar diferença no ponto do seu pão depois. Dependendo da quantidade que você colocar, você vai precisar de mais farinha para dar o ponto dele, tá? Então só cuidado, separou a água, usa da mesma água para dissolver o fermento. Então nós vamos dissolvê-lo aqui para começar essa receita. O óleo você também pode substituir, se você quiser, por azeite. E vamos colocar a mão na massa, dissolvendo bem o fermento, a água, o ovo é legal você desmanchar assim, só dá uma mexida nele para ele incorporar melhor na sua massa. Senão, se você não quebrá-lo, pode ser que fique uns pedacinhos a mais, umas manchinhas mais amarelinhas e o ovo não está bem dissolvido ou bem harmonizado aqui na sua receita. Nós vamos então preparar um mix, tá? Vamos colocar o sal, o açúcar aqui. Esse açúcar que eu uso é o açúcar cristal, eu não uso o açúcar refinado, mas você pode usar se você quiser. Se você não encontrar, pode colocar o açúcar demerara, orgânico, a farinha também, tem muitas outras farinhas, farinha orgânica, né? Então hoje se fala muito disso, se usa muito essa farinha também. Essa aqui é uma farinha fácil de encontrar no supermercado. Então eu fiz o meu mix, vou mexer a parte líquida aqui, esperar um pouquinho para colocar o nosso óleo, tá? Eu sempre peço, principalmente nas minhas oficinas, que os alunos não adicionem tudo de uma vez na parte líquida, não adicione todo o mix que ele preparou na parte líquida, para ir adicionando aos poucos, tá? E aí você tem uma massa que não vai formar muito grumo, porque ela vai estar bem diluída aqui no líquido que nós temos. Eu vou adicionar mais um pouquinho da farinha ou do mix. Vou misturar. Vou acrescentar o óleo ou o azeite que você pode colocar, se você preferir. Vai ficar um leve sabor acentuado, né, de oliva, fica bem gostoso também. Então, mexendo a massa, ela fica bem molinha no começo, né? Tá bem misturada. E vamos colocar o restante do mix. Que aqui, lembrando que já tem a farinha, o açúcar e o sal. A massa já está pronta, eu vou colocar aqui na mesa.
eu também vou cortar, vou dividir essa massa em 10 partes. Vamos fazer umas bolinhas e deixar descansando por uns 15 minutinhos. Depois nós vamos abrir essa massa com uma bilha ou um rolo de macarrão e depois de aberto a gente já leva para fornear, porque ele não precisa crescer, ele vai crescer dentro do forno. O forno tem que estar a pelo menos 200 graus e ele vai assar em 15 minutinhos. É bem rápido de fazer esse pão. Vou pesar para ver quanto nós vamos fazer, qual é o peso dele. Deu quase 1 quilo, então nós vamos dividir em 10 partes, tá legal? Dividir e fazer bolinhas. Vou colocar um pouco de farinha na mesa. Prontinho. Agora nós vamos deixá-los descansando, tá? E daqui a pouco nós vamos abrir para fazer o nosso pão. Pessoal, então nós deixamos o pão descansando. Eu cobri com um plástico, né? E agora nós vamos abrir com um rolo de macarrão, tá bom? Vamos pegar a nossa massinha e abrir. Farinha para cima e é um disco que nós vamos ter que fazer, tá? Vai para lá, vai grudar mesmo um pouquinho, tenha paciência. E depois que você fez isso, você vira a massinha. Pra lá e pra cá em cruz. Pronto. Olha que legal que ficou. E a massa bem fininha, ó. Tá vendo? Então nós vamos pôr aqui na assadeira. Eu vou enfarinhar um pouco ela. E vamos colocar os nossos discos aqui, os nossos pães. O próximo, farinha na mesa, farinha na massa. Tá? Pra lá, vai escorregar mesmo, não tem problema. A gente não tem problema se não acertar de primeira vez, certo? Porque imagina quantas vezes nós temos que fazer uma massa para que ela dê certo, não é verdade? Então a gente vira para cá de novo. Tem esperança que o pão vai ficar legal. Coragem, você consegue, você é capaz. Vou abrir assim só um pouquinho e vamos continuar. Olha, independente de ser um pão ou não, qualquer coisa que você faça com as suas mãos, não é? É algo que é só teu, ninguém tira de você. Sabe, essa é a grande mágica de você fazer alguma coisa com as tuas próprias mãos. De produzir uma coisa como o pão, um alimento sagrado de tantos anos de vida, né? Já o pão, a história do pão tem aproximadamente aí mais de 6.000 anos. Mais de 6.000 anos. Então tem muita coisa que aconteceu de lá para cá até chegar no pãozinho que você está fazendo hoje. Então, não perde a esperança. Continua fazendo. Tenha fé, força de vontade. Que o que é teu está na tua mão. Não é? Tá ao teu alcance, na verdade. E às vezes tão ao alcance que a gente nem se dá conta disso. O pão é um alimento sagrado e é o alimento mais democrático que eu conheço. Todas as nacionalidades, todas as crenças, todas as raças têm um pão que a representa. Produzido com a farinha do seu próprio país, produzido pelas mãos dos artesãos de cada país. Então essa é a grande mágica
esse é o pão. Um pão de esperança, um pão de fé, um pão de paz. Onde quer que você vá, leve um pão com você. Dê um pão de presente. Faça um pão. Um pão pela esperança e um pão pela paz. Então agora a gente vai pegar esse pão aqui, ele assa rapidinho, não precisa esperar crescer, não precisa dar tempo para ele. É o forno bem quente e daqui a pouco ele vai voltar maravilhoso aqui pra gente, tá? Então vamos passear com ele no forno agora. Já vou. Então vamos. Tchau. Vamos lá rever os ingredientes que nós usamos para esse pão. E se você esqueceu, anote tudo aí novamente. Aí, pessoal, aqui tá o pão. Legal, né? Viu como a gente não pode perder a esperança de fazer um pão, nem de fazer qualquer coisa que você se disponha a fazer na vida? Quanto mais você fizer, melhor ele vai sair, melhor vai ser o resultado do seu trabalho. Então, mantenha seu foco, tenha esperança, fé que o pão acontece. E até mais, até o nosso próximo programa. Tchau!